Elevando então nosso pensamento a Deus, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, essa oportunidade da reencarnação, pedindo auxílio e o amparo na nossa caminhada, dos nossos guias espirituais e guardiões amigos, de todos os trabalhadores do Centro Espiritualista Nova Era, que nos guiem, nos amparem, e que todos que vieram até essa casa, tanto os encarnados quanto os desencarnados, saiam daqui melhor do que chegaram. Temos por aberto os trabalhos e de estudos de hoje, que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Contato no fiozinho ali. Deixa esse paradinho. Boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui. Vou baixar um pouquinho porque vocês sabem, né? Eu tenho um problema com a voz, eu grito. Alô? Então, gente, agradecemos a presença de todos. E hoje o trabalho vai ser sobre transição planetária. Tá? O nosso amigo Rômulo Pérez trouxe para vocês um conhecimento, um trabalho todo sobre a transição planetária, o momento que nós estamos vivenciando hoje, tá? E ele tem estudado muito, pesquisado bastante, tá? E aí a gente resolveu pedir para ele, para que ele viesse nos ajudar aí a esclarecer para todos nós aquilo que nós devemos saber, né? Conhecer o que está acontecendo, saber aonde estamos pisando, o porquê das coisas, né? O porquê que o momento às vezes se torna tão difícil, muitas vezes parece ser complicado, né? Por que nós sentimos tanta influência energética, né? E às vezes a gente escuta, dos estudiosos principalmente, energias, estão sentindo as energias, mas quais energias? O que está acontecendo? Então, eu apresento para vocês um médium da casa, trabalhador incansável da Seara do Cristo, nosso amigo Rômulo Pérez, para o trabalho, tá, da palestra sobre transição planetária. Tá? Recebam o nosso amigo, né, e desejamos para ele, né, um bom trabalho. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, então. Queria só agradecer a oportunidade de estar aqui explanando um pouco desse assunto, que é a transição planetária. Então, o que é isso? Sabemos que o planeta está mudando, tanto geologicamente, pela verticalização do seu eixo, como espiritualmente. Vive-se na Terra um momento da grande transição, de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Desde a antiguidade, há registros de profecias falando dessa transição. Na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, profetas como Isaías, Malaquias, Enoque, os maias também falaram sobre o assunto. Nostradamus, Nossa Senhora de Fátima, os lamas tibetanos, os Vedas, escrituras sagradas indianas, Edgar Cayce, um profeta americano do século XX, XXI, entre tantos outros. Falavam em o fim dos tempos, mas o que isso quer dizer? Concluímos então que o fim dos tempos de provas e expiações é o início dos tempos de regeneração. Planeta de prova e expiação. O planeta de prova e expiação é regido pela lei do karma,
e comandado pelo comando kármico. A palavra espiar, com X, muitas vezes o Mateus já falou sobre isso, volto a dizer, que significa sofrer as consequências de ações ou atos que realizamos no passado, tanto desta como de outras encarnações. E as características de um planeta de prova e expiação, segundo o autor médium Robson Pinheiro e seus guias espirituais, eles dizem que 75% dos espíritos da Terra estão em total ignorância. Esse 75% abrange tanto os encarnados quanto os desencarnados. Quando eu digo ignorância, quer dizer que desconhecem as leis kármicas, as leis universais, que estão aqui apenas transitando pelas suas próprias criações, no renascimento, envelhecimento e morte, a roda de Sansara, como dizem as culturas orientais. E 25% desses espíritos têm tendências para o bem. No caso, nós nos incluímos nesse grupo. Mas não quer dizer que esses 25% são bons. Nós estamos em treinamento para sermos bons. Fatos do nosso planeta. Em 8.000 anos de história desta civilização, apenas 30 anos foram sem guerra. Isso significa menos de 0,5% do tempo de paz. Toda a nossa história é fundamentada em cima de poucos homens dominando, escravizando uma maioria pela força, medo e poder. Cegos conduzindo cegos, ignorância conduzindo ignorantes. E quando algum quis se rebelar e mostrar algo diferente, foi crucificado, caluniado, queimado, e etc. Aqui estamos nós aí. E será que a grande maioria ainda se encontra-se vendada, cega, que somos e por que estamos aqui? Atualmente são extraídos 50 milhões de barris de petróleo por dia. Uma população em crescimento de 7 bilhões de habitantes. Altamente consumista. Altíssimos índices de desperdício em todos os setores. Trilhões de dólares sendo investidos na indústria bélica, apenas para a disputa de poder entre nações. Quais as consequências disso? Por que não se usam fontes renováveis de energia com menores custos, sustentáveis, se elas existem há milênios? Aqui temos o exemplo da energia eólica, através do vento, energia solar, energia das marés, energia das ondas, maré motriz e onda motriz. Nosso planeta é cercado por água. Não ia faltar matéria-prima para esse tipo de energia, né? Por que poucos tentam mudar e fazer diferente? Pois poucos despertaram e viram que não tem mais como continuar assim. Vale lembrar também que é natural do ser humano ser acomodado e ser resistente a mudanças. E essa minoria que despertou está consciente da necessidade de agir, não se importando com a opinião alheia e se estão sendo apoiados ou não.
Aqui temos exemplos de homens que resolveram fazer a diferença em seus países, Mahatma Gandhi e o Nelson Mandela. O Gandhi na Índia e o Mandela na África do Sul, que foram contra todas as forças, acreditando nos seus ideais, e não uma luta só por eles e pela família deles, mas por uma nação. Conquistaram a paz e a liberdade desses países através desses homens. Só para verem que é possível. Desde a Grécia Antiga, começou-se a dividir o homem em mente e matéria, corpo e espírito, separando a natureza transcendental, espiritual e divina. Essa é uma divisão dualística do homem, que é natural da mente dominada pelo ego. Ou seja, ela tende a classificar, rotular tudo e todos como bom ou ruim, feio ou bonito, muito ou pouco, certo ou errado. Podendo usar como exemplo, às vezes, o que é muito para um é pouco para outro, o que é feio para mim pode ser bonito para outro. Então, às vezes, 50 reais para uma pessoa que é um milionário é um troco, mas para um mendigo pode ser uma fortuna. Só que pensando nessa formatação dual, que quer dizer de um lado ou de outro, eliminamos uma gama de opções e nos fechamos a várias possibilidades. Assim, muitos vivem e tornam-se altamente reprimidos, impossibilitados de manifestarem e expressarem seus talentos, sentimentos e emoções, de serem quem realmente são. E o que falaram as pioneiras religiões do Ocidente? Que somos pecadores e primitivos, estamos aqui na Terra para pagar os pecados e assim evoluir, senão vamos para o fogo do inferno. Quando ficamos presos a essas dualidades, começamos a acreditar que somos realmente pecadores, que Deus é um juiz severo, e o sentimento que começa a nos comandar é o sentimento de medo. Medo de ir para o inferno, medo de pecar, medo de desagradar aos outros, medo de ser diferente, medo de ser criticado, medo de sair fora da regra, medo de errar. Muitos falam em salvação, separar o joio do trigo, separar o bem do mal. Essas expressões provêm da nossa herança cultural e religiosa judaico-cristã. E por que fomos ensinados assim? Até hoje, muitas pessoas são manipuladas por causa dessa dualidade, dessas teorias. Um exemplo disso são essas religiões que falam: se fizer tal coisa vai para o inferno, se fizer tal coisa vai para o céu. Ou religiões que falam: tal religião é do demônio, tal religião não é. E através disso muitas pessoas ainda são manipuladas e dominadas. Já no Oriente, onde temos culturas e filosofias de grande sabedoria, eliminada essa separação do bem e do mal. Eles acreditam que todos temos o potencial de nos tornarmos iluminados. Basta encontrar o Deus ou a luz que há dentro de nós. Vocês devem estar se perguntando, então não tem gente mal, não tem homem mal no Oriente? Com certeza tem em todo lugar. Mas apenas eles acreditam
como acreditam que o ser é um ser imortal, eles acreditam que todos têm a possibilidade de uma auto-melhora, de se tornarem deuses, como eles falam, apenas buscando a luz que há dentro de cada um. Não importa quanto tempo leve, mas todos temos condições de sermos iluminados. Eles classificam que o ser que está mais envolto das trevas, mais envolto da erraticidade, eles classificam que ele está mais distante da luz. Que à medida que das suas escolhas e da sua determinação, ele tem condições de se aproximar mais da luz e se afastar das trevas. Então, seguindo na transição planetária, isso já aconteceu outras vezes. Isso já aconteceu outras vezes aqui no planeta Terra. Eu não vou entrar em detalhes, mas porque senão ia estender muito o assunto. Mas isso já aconteceu nas civilizações antigas, que hoje são continentes submersos, Atlântida, Lemúria e Mu. Já ocorreu isso aí. E só que eu não vou entrar em detalhes, que o assunto ia se estender demais. E o nosso foco mesmo é o que está acontecendo conosco agora, né? Hoje. Então, qual a nossa participação nesse processo? Eu não entendo nada dessas coisas, então deixa na mão de quem entende, dos anjos ou de Deus. Mas se a Terra é nossa casa, não devemos fazer alguma coisa? O que podemos fazer? E se a resposta for evoluir, expandir a consciência, expandir a visão, me conectar com o meu Deus interior? Mas o que significa isso na prática? Vamos imaginar então uma praça. Nós sentados numa praça, uma praça qualquer. Nós observamos algumas árvores, algumas pessoas passeando na praça, alguns pássaros, em torno de 20, 30 árvores, alguns chafariz, alguns laguinhos. Mas agora, se nós observarmos essa praça, um prédio ao lado do 7º andar, essa mesma praça, o que enxergamos agora? Conseguimos enxergar um número um pouco maior de árvores, ou quase todo, de repente, até toda a praça a gente consegue enxergar, né? Número maior de pessoas, prédios vizinhos, carros. Começa a ampliar a nossa visão, né? E se agora nós subirmos mais um pouco